princípio formaste a criação, por ela atraído então, Verbo fez-se homem em salvação. Noite sinto em mim o teu olhar, resisto à tentação de agir em meu querer. O teu espírito me mostra o que não posso ver. Eu peço ao caminhar, tu vens me levantar. Não há distância, pois bem longe tu também estás. A paz que excede todo entendimento meu. You're the joy, 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 light in my soul. And joy, 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 making me whole. Though I'm Escolheu me salvar, mesmo que eu não tenha nada a oferecer. give me joy that's unspeakable, and I like it, and I like it, yeah. Your love for me is irresistible. I can't fight it, I can't fight it. In harmony. Sua casa, você que nos assiste, vamos cantar conosco. Que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta.
agradecido a Ele. Vamos orar. Senhor, obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos, ainda que dessa forma. Ó Deus, não é assim que nós gostaríamos de estar juntos, mas nós damos graças a Ti, porque nós temos esse meio. Senhor, nos ajuda a nos mantermos como corpo, nos ajuda a estarmos firmes em Ti, neste momento, ó Deus, e que o nosso coração esteja voltado a Te louvar e Te adorar dia após dia. Obrigada, Deus, em Teu nome. Amém. Que todo som, que tudo que tem fôlego, louve ao nome dEle. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. Glória, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, que nós podemos entregar a nossa vida a Ele, com todo louvor, com tudo que somos, com tudo que temos. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a
Mais uma vez estamos online, né? Aliás, seguiremos assim até o final desse mês. Já comunicamos pelo Facebook, pelo Instagram da igreja. Até o final do mês de março, permaneceremos com as nossas atividades somente pelas redes sociais. Eu espero e desejo de verdade que vocês todos estejam bem, estejam com saúde, principalmente desfrutando de paz, não é? A paz que somente o Senhor Jesus pode nos conceder num momento como esse, a paz que excede o entendimento, a paz que está além das circunstâncias. E hoje eu quero conversar com vocês rapidamente sobre um sentimento que hoje em dia tem sido tão fácil de perceber nas pessoas, algo muito comum, principalmente nas redes sociais, e esse sentimento é o ódio. A gente ouve muito, né, sobre isso, a gente lê pessoas destilando ódio nas redes sociais o tempo todo, essa história da cultura do ódio, né? É algo que a gente não consegue entender muito bem, porque aqueles que falam contra uma certa cultura do ódio também odeiam, né? Então é confuso. E para a gente estudar sobre esse tema, nós vamos ler o que João, o apóstolo João, escreveu na sua primeira carta, um pequeno trecho da primeira carta de João, que está no capítulo 2, os versos 7 a 11, que diz assim: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, ou um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O texto de João é muito pesado. E é importante nós sabermos do que ele está tratando aqui, para que a gente interprete bem essas palavras e tenha a compreensão correta do texto bíblico. E é muito pesado isso que João está tratando aqui. No contexto anterior, João está escrevendo sobre quem são aqueles que estão em Cristo. E ele vai dizer que aquele que guarda os mandamentos do Senhor, esse é o que de fato está em Cristo. Ou seja, João diz que o salvo obedece ao seu Senhor. O salvo está sendo aperfeiçoado no amor de Deus, é essa a expressão que ele usa. Claramente se referindo à santificação do crente, a esse processo de estar cada dia mais santo, mais próximo e mais perto de quem Cristo é. E no verso 6, ele diz que se estamos nele, devemos andar como ele andou. Ou seja, se estamos em Jesus, devemos obedecê-lo, devemos fazer aquilo que ele fazia. Depois disso é que ele entra no texto que lemos, e a partir do verso 7 eu quero ler novamente. Ele diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. E que mandamento antigo é esse do qual João está falando aqui? Nesse texto da sua primeira carta, ele não descreve claramente qual é esse mandamento, apesar dos seus leitores originais certamente terem entendido perfeitamente o que, ou sobre o que ele estava falando. Mas ele faz isso e fala mais claramente sobre esse mandamento
na sua segunda carta. Não é? Na segunda carta existe um trecho ali, muito parecido com esse trecho aqui da primeira carta que lemos, onde ele diz o seguinte, 2 João, versos 5 e 6, ele diz: não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio. O quê? Que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, esse mandamento do qual ele está falando é o mandamento do amor. Então João está dizendo o seguinte, olha, eu não vou falar nada novo aqui para vocês. Não é? Isso vocês já conhecem. Amarás o teu próximo, isso já está lá em Levítico, vocês já sabem disso. Desde sempre vocês sabem que nós devemos amar uns aos outros. Então a questão é, vocês estão em Cristo? Se vocês estão em Cristo, então vocês têm que andar como Ele andou. Ou seja, se você é salvo, você deve amar o seu irmão, você deve amar o seu próximo, como Jesus fez e como Jesus ensinou que deveríamos fazer. O que João está dizendo é que o amor, esse amor cristão, ele é uma espécie de uma prova social de que nós pertencemos a Cristo. O amor é uma evidência do nosso pertencimento ao Senhor Jesus. E na verdade o próprio Jesus fala sobre isso, e o próprio João registrou no seu evangelho essas palavras de Jesus. O evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, diz assim, palavras de Jesus aqui: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Percebe como são textos muito parecidos, e todos eles demonstrando a importância do amor, do amar uns aos outros, todos demonstrando a importância do amar ao próximo, e afirmando que é pelo amor que aqueles que pertencem ao Senhor são reconhecidos. Aqueles que amam uns aos outros, aquele que ama ao próximo, é reconhecido pelos outros como discípulo de Jesus. O amor é a prova social, a evidência de pertencimento ao Senhor Jesus. O verso 8 que lemos diz assim: no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. Então ele acabou de dizer, olha, não é algo novo, é um mandamento já antigo. E aí no 8 ele diz, eu lhes escrevo um mandamento novo. Parece contraditório, mas não é, nós vamos falar sobre isso. O qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aqui João faz um jogo de palavras que, como eu disse, parece ser contraditório, mas não é. Aqui ele está começando a abrir caminho para aquilo que ele vai falar nos versos seguintes. Aqui ele está abrindo caminho para falar sobre o ódio que está nos versos seguintes. Ele vai relacionar o ódio com as trevas. Quando ele diz, não é novo, no entanto lhes escrevo um novo mandamento, o que João está dizendo é o seguinte, olha, o mandamento não é novo, mas é novo em Jesus. Por que o mandamento é novo em Jesus? Porque o Senhor Jesus ressignificou esse mandamento. Em Jesus, o mandamento do amor foi ressignificado. Olha o que é que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. Palavras de Jesus novamente. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo,
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus ressignifica o mandamento do amor. Então, João está escrevendo, não é novo, mas é novo. E se vocês estão em Cristo, as trevas estão se dissipando e brilha em vocês agora a luz de Cristo. E aí vem os versos seguintes, verso 9, 10 e 11. Verso 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. É pesado isso, porque se estar na luz é estar em Cristo, e quem está em Cristo deve amar, quem odeia ainda está em trevas, nunca esteve na luz. A associação que João faz e a separação que João faz aqui, ela é simples e ela é direta. Salvo em Cristo, luz, amor. Enquanto do outro lado está não salvo, sem Cristo, em trevas, ódio. É clara a distinção que João faz aqui. Verso 10, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. É de fato um texto bastante pesado e ele traz um alerta vermelho gigantesco aqui, para quem diz que é crente, mas destila ódio para todo lado. No português bem claro que João está dizendo aqui, e que o próprio Jesus diz, é o seguinte: se você é alguém que nutre ódio por pessoas, se você, por qualquer que seja o motivo, odeia outros seres humanos, existe uma grande chance de você jamais ter sido salvo por Jesus. E isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Crente que diz deliberadamente, ou que escreve para outro, eu odeio você, ou com as suas atitudes demonstra isso, ou que comenta com alguém, olha, eu odeio aquela pessoa, eu odeio aquela mulher, eu tenho ódio por aquela pessoa. A Escritura está te dando um alerta vermelho, meu querido. E o alerta é o seguinte: você tem certeza que você saiu das trevas para a luz? Está cheio de gente achando que existem motivos justificáveis para odiar o outro. Já vi muita gente justificando o ódio, dizendo, eu odeio aquela pessoa, mas ele também merece. Ele merece porque você viu o que ele fez. Deus me entende. Deus entende o ódio que eu sinto por aquela pessoa. De jeito nenhum. Não existe motivo no mundo para um crente odiar alguém. Nenhum motivo, nenhuma atitude do seu próximo lhe dá o direito de nutrir ódio por ele. Por mais terrível que tenha sido a atitude desse alguém. Pode acontecer do crente se irar com alguém ou contra alguém? Claro. Acontece o tempo todo na nossa vida. E o que é isso? Quando nós nos iramos com alguém? Isso é pecado. Nós pecamos quando nos iramos com alguém, às vezes até agredimos verbalmente, e pecamos. Mas qual é a atitude do crente depois que
passou um certo tempo, depois que a situação esfriou, qual é a atitude do crente? É a atitude de perdão. O crente perdoa, o crente pede perdão. O crente não leva rancor, o crente não leva ódio consigo. A falta de perdão e o ódio andam lado a lado. Quando alguém nega perdão a um outro alguém, a raiz dessa falta de perdão é o ódio. É o ódio nutrido e alimentado no coração. Ah, Danilo, mas é fácil falar. É fácil falar. Eu queria ver se fosse você na minha situação. Não fale isso para mim, querido. Fale isso para Jesus, fale isso para Deus. A sua queixa não é contra mim, a sua queixa é contra a palavra de Deus, a sua queixa é contra o próprio Cristo. A Escritura ela não diz que você deve ser amigo, que você deve levar para sua casa, que você deve se relacionar com alguém que te fez mal ou que te faz mal. Mas ela diz que você deve perdoar as ofensas. Ela diz que você deve amar essa pessoa. E ela diz que você não pode odiar essa pessoa. É uma questão de natureza. Não faz parte da nova criatura que você é em Cristo. O ódio não faz parte. E de novo, não sou eu que estou exigindo isso de você. Quem sou eu para exigir alguma coisa de você? É o próprio Deus quem disse que é assim. Crente não odeia. Isso é muito sério. Aquele que está em Cristo tem que se lembrar de que Deus tinha todos os motivos para nos odiar. Nós éramos inimigos da cruz, nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele decidiu nos amar, sem que nós merecêssemos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, e nos perdoou, como dissemos aqui semanas atrás, nos perdoou uma dívida impagável. Merecíamos a ira de Deus e Ele nos concedeu perdão. Merecíamos a ira de Deus e Ele nos concedeu amor. Merecíamos a ira de Deus e Ele nos concedeu salvação. Por isso é que o crente não odeia, porque ele não tem razão para isso. O maior dos insultos que o crente pode sofrer, o maior dos danos que um crente pode sofrer por meio de alguém, ainda será infinitamente menor do que a dívida que tínhamos com Deus. E se Ele nos perdoou, e se Ele nos amou, é nossa obrigação fazermos o mesmo, refletirmos esse amor que recebemos dEle. Nós precisamos entender isso. O ódio é um sentimento que somente quem está em trevas pode ter. Quem está na luz não odeia. Podemos achar a atitude de alguém repugnante, sem dúvida. Podemos achar a atitude de alguém odiável, merecedora de punição, de castigo, sim. Nós podemos e devemos clamar por justiça diante de atos terríveis que seres humanos cometem, sim. Podemos nos revoltar com atitudes de outras pessoas que julgamos ser atitudes e ações completamente erradas. Com certeza. Mas perceba que existe uma grande diferença entre olhar para uma atitude e achar uma atitude repugnante e odiar uma pessoa. São coisas diferentes. Com relação a governantes, com relação a políticos, por exemplo,
nós podemos repudiar a atitude de certos homens, devemos repudiar a atitude de certos homens que comandam ou comandaram a política no nosso país, sim, claro. Como servos de Deus, principalmente, devemos lutar pelo que é justo, pelo que é honesto. Agora, odiar, ter no coração ódio por um político, por um juiz, odiar esse ou aquele, e pior do que isso, expor esse ódio para outras pessoas, aí não. Crente não faz isso. Com essa polarização absurda que a gente vive no mundo, o que a gente mais vê são pessoas, como eu disse no início, destilando ódio, principalmente nas redes sociais. Todos os assuntos são absurdamente polarizados hoje em dia. É impressionante, você não consegue mais omitir uma opinião racional sem que um lado, ou o outro lado, ou os dois lados te odeiem, te ataquem. Só que ver crentes se odiando, não se falando, por conta de coisas banais, às vezes por conta de time de futebol, por conta de política, por posição teológica, por ciúmes do namorado, da namorada, e tantas outras coisas. Ver crentes agindo assim, sinceramente, não dá. E é disso que João está falando. É por isso que ele faz essa distinção das trevas ligado ao ódio e da luz ligado ao amor. Do ódio ligado àqueles que estão em trevas e não estão em Cristo. E do amor ligado àqueles que estão em Cristo e que estão na luz. Quem está na luz vive como Jesus, ama e não odeia. Se odeia, é porque ainda está em trevas e precisa ser trazido para a luz. É uma palavra, como eu disse algumas vezes, dura, difícil de ouvir e às vezes difícil de aceitar. Mas ela vem do coração de Deus para nós. Que a gente possa olhar para o nosso próprio coração, para as nossas atitudes. O que é que as nossas atitudes têm revelado? A luz de Cristo, o amor de Deus, o amor de Cristo. Ou quando abrimos a nossa boca para falar da situação do país, das outras pessoas, será que as pessoas têm visto em nós trevas, ódio, algo que definitivamente não faz parte de quem Cristo é, não faz parte de quem está em Cristo? Nós precisamos analisar o nosso próprio coração, pedir para que Deus sonde o nosso coração. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelas Escrituras. Tua palavra nos conduz, a Tua palavra nos corrige, endireita, Senhor, o nosso caminho. Obrigado, Senhor, de verdade, por podermos nos debruçar sobre as Escrituras, estudá-la e entender, ó Deus, quais são os Teus caminhos, qual é a Tua vontade para nós. Pai, nos ajude a amar como o Senhor Jesus amou e nos ensinou a amar. Não somente aqueles que estão próximos, aqueles
dos quais nos agrada a companhia, mas amar também aqueles que já nos fizeram mal ou nos fazem o mal. É tão difícil, Senhor, tão difícil às vezes, mas em Ti, na orientação do Teu Espírito Santo, sabemos que é possível. Tira de nós, ó Deus, toda a ira, rancor, ódio, porque isso não faz parte da nova criatura que somos em Ti. Nos ajude a trilhar os Teus caminhos, Pai. Em nome de Cristo, oramos, agradecidos pela Tua boa obra em nós. Amém. Deus abençoe vocês. Na semana que vem, mais uma vez, como falei, não estaremos com o nosso culto presencial, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais, como você está fazendo aí agora. Pelo YouTube, pelo Facebook. Por enquanto, vai ter que ser assim, até o final do mês, pelo menos. Mas agradecemos a Deus por esse meio, né? Que nos proporciona estarmos juntos, mesmo distantes fisicamente. Deus abençoe e até semana que vem.